A prática da psicologia clínica ela é repleta de desafios. Obviamente, muitos desses desafios são trazidos para a terapia pelos próprios pacientes, mas, por outro lado, alguns deles têm origem em nós, os profissionais. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos profundamente afetados pelo nosso trabalho. Antes de qualquer coisa, somos seres humanos, somos pessoas que pensam, que sentem, que se comportam, né? A partir das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, a gente tem aí as nossas atitudes. Então, assim, obviamente, todos os nossos relacionamentos terapêuticos, de um jeito ou de outro, vão afetar a nossa vida. Tem pacientes que, quando você termina o atendimento, você sai assim, até mais, caraca, que legal, cara, como foi bom atender essa pessoa, estou até mais feliz. Mas em outros momentos, existem atendimentos que são, assim, extremamente pesados, com uma linguagem, com um conteúdo muito carregado, né? Às vezes muito triste, muito doloroso, que você termina aquele atendimento e pensa assim, caramba, meu Deus do céu, quero parar, quero descansar, porque já, não, já deu para mim hoje. E aí você vai olhar na agenda, é o primeiro atendimento do dia muitas vezes, né? Ah, que doideira, né? Mas enfim, muitos dos problemas, né? Alguns dos problemas que acontecem durante a terapia podem ter origem com a gente também. E o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quais desafios são esses, ou quais não, alguns desses desafios que podem surgir. Mas antes de chegar propriamente nos desafios em si, eu tirei uma frase, né, uma citação desse livrinho aqui, ó, A Terapia Cognitivo-Comportamental Baseada em Evidências, né, da Deborah Dobson e do Keith Dobson. Né? Um livro até um pouco antigo já, um livro de 2010, mas um baita livro. Se você não leu ainda, leia, porque é um livro muito bacana, muito interessante. Tá? E eles dizem o seguinte no livro, ó, virtualmente, todos os terapeutas têm crises de confiança. E aí já é um ponto, né? Cara, faz parte do dia a dia, acho que de qualquer profissional, né? Que a gente está falando de terapeuta, mas a gente pode entender que qualquer profissional, qualquer área, aí os profissionais eles vão ter certas crises de confiança, né? Porque é normal, faz parte, né? E não é para a gente ficar, oh meu Deus, estou com crise de confiança no meu trabalho. Não, cara, é lidar com isso buscando melhorar. Eles seguem, ó. Com efeito, pode caracterizar comportamento suspeito, jamais ter dúvidas a respeito de si. Porque excesso de confiança pode estar relacionado à falta de autoconsciência dos limites de competência. Então, da mesma maneira que pouca confiança pode ser um problema, confiança demais também pode. Porque você pode começar a achar que você já sabe tudo e que tudo que você faz vai ter um resultado maravilhoso e tudo mais. Só que pode não ser assim, tá? Então a gente tem que buscar um equilíbrio aí, né? Não ficar achando que a gente não sabe nada, que, né, não ter confiança nenhuma no nosso trabalho, na nossa capacidade, na nossa competência, mas também não achar que a gente já está lá no topo e que a gente não tem que aprender mais nada, que a gente já sabe tudo. E aí, eles seguem para falar sobre alguns dos desafios que podem surgir durante o processo terapêutico, que, né, são responsabilidade do profissional. E o primeiro deles é o seguinte: o profissional pode ter dificuldade com a adesão ao modelo terapêutico. No livro, eles estão falando diretamente para aquele profissional que segue a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental. Mas aqui nesse vídeo, vamos ampliar um pouquinho, porque assim, às vezes você quer seguir um modelo terapêutico, você quer, eu quero ser psicanalista, eu quero ser logoterapeuta, eu quero ser, é, sei lá, seguir a terapia do esquema, enfim, alguma dessas áreas aí você quer seguir aquele negócio. Só que você não consegue aderir aos pressupostos teóricos daquela terapia. Você não consegue, talvez, entender ou colocar em prática. Você até entende, mas talvez colocar em prática você ainda tem uma dificuldade imensa para fazer isso. Então é importante reconhecer isso, cara, porque se você tem dificuldade de aderir àquele modelo terapêutico que você quer seguir, das duas, uma. Ou você vai atrás de supervisão, vai atrás de mais leitura, né, de mais estudo a respeito daquele modelo, para ver se você consegue realmente compreender não só a teoria, mas o como aplicar aquilo no dia a dia clínico, ou você, né, entra aí por um outro caminho, encontra uma abordagem que você tenha mais afinidade e vai trabalhar com aquilo ali. Porque, assim, né, apesar de. Hoje tem muito disso, né? Essa coisa da terapia baseada em evidências, né? Esse livro aqui, né, ele fala ó, terapia cognitivo-comportamental baseada em evidências. Então, eles trazem aqui uma série de estudos que indicam
que a TCC ela é uma abordagem terapêutica apta para tratar vários problemas. Vários problemas. Tem um monte de coisa, né? Que você pode tratar com aquilo ali. As evidências estão lá. Agora, será que outras também não têm evidência? Esse é o ponto. Então, talvez você encontre aí na psicanálise, né, encontre aí numa terapia existencial humanista, né, ou numa gestalt, alguma coisa assim, né, uma abordagem que também tem evidência, isso é importante, tá? Porque se você vai tratar alguém, você tem que tratar com alguma coisa que evidentemente pode ajudá-la, mas tem que ter também essa coisinha do aspecto mais pessoal, do gosto mesmo. Porque senão você vai estar trabalhando com algo que você não gosta, vai fazer um serviço que talvez não vai ter nenhum tipo de benefício, vai tentar atender coisas ali que você não tem capacidade ou habilidade técnica suficiente para poder desenvolver um bom tratamento. Então, primeiro de tudo, é essa dificuldade com a adesão ao modelo terapêutico. Então, estude para aprender cada vez mais sobre aquele modelo que você está trabalhando ou você quer trabalhar, ou simplesmente reconheça, ó, não é para mim, vou trabalhar com uma outra abordagem que eu tenho uma preferência e eu acho que é mais interessante. Obviamente, né, como falei agora há pouco, tem que ter evidências práticas de que aquilo ali auxilia, sim, as pessoas que estão procurando pelo seu serviço. Um outro ponto, uma outra dificuldade, é aquela síndrome, né, do terapeuta impostor, né? Oh, meu Deus, eu não sou bom o suficiente, eu não sou capaz de ajudar os meus pacientes, eu não dou conta de fazer um serviço adequado. Quem é que nunca passou por uma situação como essa, né? Quem é que nunca se sentiu aquém do trabalho que pode realizar, né? Achando que não vai dar conta e é isso aí, né? Às vezes a gente não vai dar conta mesmo, não. Só que, em um caso específico, você já parou para pensar em todos aqueles outros pacientes que você atendeu que tiveram resultado positivo, que saíram do processo terapêutico agradecendo pela sua ajuda, sabe, dizendo que tiveram suas vidas completamente transformadas e melhoradas por causa do seu atendimento? Já parou para pensar nisso? Então, assim, é uma coisa de não focar demais no negativo, né? Olhar também para aqueles pacientes que tiveram resultado positivo e seguir adiante. Por quê? Nem todo paciente que a gente vai atender a gente vai obter resultado positivo, gente. Isso aí, né, é algo comum, né? Infelizmente, é algo que pode acontecer, tá? Muitas vezes por questões nossas, né, que esse é o nosso assunto aqui, por questões nossas, mas também por questões do próprio paciente em si, tá bom? Então, o segundo desafio que pode ter origem é a síndrome de sermos terapeutas impostores, né? De não sermos bons profissionais. Mas para isso também tem solução: é estudar, é fazer supervisão, é ir atrás de mais conhecimento, né? De desenvolver ali as habilidades técnicas necessárias para se transformar num profissional cada vez melhor. Isso é um processo que vai durar muitos anos, é nunca parar de estudar. Na faculdade a gente sempre ouviu isso, né? Ó, nunca para de estudar. A escola não para de estudar. E não para mesmo, não. Né? Um outro ponto é o estresse e a ansiedade que nós podemos sentir. Somos pessoas, né? Não somos uma pedra, né? Um bloco de mármore que não sente, não pensa, não faz nada. Somos gente, e gente fica estressada, gente fica ansiosa. Às vezes, diante de um desafio clínico, de um paciente que tem um transtorno complexo, a gente fica assim, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer aqui? Né? Como que eu vou conseguir ajudar essa pessoa? Às vezes, o nosso cliente ele está passando por uma situação que não tem uma solução propriamente dita, não tem como ele resolver, porque são coisas que vão muito além dele, né? São coisas às vezes que dizem respeito à sociedade de modo geral. E aí, como é que a gente pode, né, tratar aquilo ali? Isso gera uma ansiedade muito grande na gente, isso gera uma preocupação muito grande e pode gerar um estresse também, porque cara, é uma carga muito grande que a gente carrega muitas vezes. E a gente tem que aprender isso também. Se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui no livro. Ele fala o seguinte, ó, é imperativo aprender o quanto de responsabilidade você pode assumir em nome dos seus clientes. O quanto de responsabilidade você pode assumir em nome dos seus clientes. A gente tem que começar, né, a buscar a ter
um equilíbrio entre até que ponto é minha responsabilidade, né, nessa questão do meu cliente. Porque a partir do momento que você fica assumindo responsabilidades que não são suas, consequentemente isso vai gerar um estresse absurdo e vai, né, piorar o seu rendimento enquanto profissional, o seu rendimento ali durante o processo. Beleza? Então é importante a gente ficar ligado nisso também. E sempre na busca do autocuidado, tá, gente? Vou falar um pouco disso mais para frente, tá? O outro ponto é a fadiga ou o esgotamento do terapeuta, né? Aquela coisa de você querer fazer um monte de coisas, lotar a sua agenda, né? Há um tempo atrás eu vi alguém, né, um desses psicólogos aí do marketing, falando o seguinte, que ter agenda cheia não pode ser o alvo. Ter uma agenda lotada não pode ser o alvo. Imagina você, sei lá, atender 40 horas semanais. Você vai ficar rico. Agora, mas e o esgotamento que isso vai gerar, cara? Né? Uma terapia dura em média uns 50 minutos, né? Cara, é muito gasto de energia que você tem durante aquele momento e trabalhar o dia inteiro, todos os dias da semana, isso vai gerar um cansaço, um esgotamento absurdo. Então é importante equilibrar, cara. É importante buscar um equilíbrio para que o rendimento em cada atendimento não seja prejudicado devido ao excesso de trabalho. Porque a gente não só atende, a gente tem um monte de coisa que a gente faz por trás. É o estudo, é a supervisão, é, é aquela parte burocrática ali do processo terapêutico que a gente tem que fazer, né? É a burocracia da clínica, né? Que a gente tem que resolver as contas a pagar e tudo mais. Então, tudo isso pode afetar diretamente a nossa conduta terapêutica e gerar alguns desafios clínicos ali. E para resolver isso, a gente precisa uma prática de autocuidado, cara. Você tem que ter ali um zelo com você mesmo. O Jordan Peterson, lá naquele livro 12 Regras para a Vida, ele vai falar que você tem que cuidar de você mesmo da mesma maneira que cuidaria de alguém sob a sua responsabilidade. Então você, que é psicólogo, você está cuidando de você mesmo? Né? A gente que é da TCC, nós temos esse livrinho aqui, ó, Experimentando a TCC de dentro para fora, né? O Manual de Autoprática, Autoreflexão para Terapeutas. Eu vou estar deixando o link, né, desses livros que eu estou citando aqui na descrição. Cara, esse livro aqui, ele é bacana, cara, porque uma das, uma das coisas mais interessantes, né, do processo terapêutico para o profissional é ele aplicar em si próprio aquilo que ele está aplicando nos seus pacientes. E esse livro aqui, ele é bem bacaninha, ele tem ali toda uma estrutura de atividades que você vai realizando ele num passo a passo. Obviamente, ele não se aprofunda muito, né? Tem algumas questões que até os autores falam assim, não, para determinadas questões, então é mais interessante que você busque a ajuda de um profissional para você se aprofundar nisso daí. Mas no que ele se propõe é muito bom, cara. É muito interessante, porque ajuda a gente a perceber que, sim, isso que eu estou aplicando no meu paciente verdadeiramente funciona. Então, nós, como profissionais, a gente tem que ter um cuidado, um zelo muito grande pela nossa própria vida, pelo nosso próprio cuidado, para que a gente tenha capacidade, né, de estar aí sempre no nosso máximo de competência para auxiliar as pessoas que nos procuram. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aí nos comentários, né, qual a sua opinião a respeito disso, se você é psicólogo. Se você não for, também pode deixar a sua opinião, fica à vontade. Não deixe de se inscrever aqui no canal, de curtir esse conteúdo e de conferir os demais vídeos que eu tenho feito aqui, tá? Forte abraço, até a próxima. Valeu!